Qual é, rapaziada? Seguinte, a gente vai falar especificamente da Síria. Você sabia que tá rolando uma guerra civil na Síria? Tudo começou em dezembro de 2010, com um evento chamado Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um fenômeno que aconteceu de maneira muito forte no norte da África e no Oriente Médio, o que derrubou muito ditador. O Egito, a Tunísia e a Líbia conseguiram derrotar os ditadores que mandavam em seus países, e isso inspirou diversos outros países no Oriente Médio a fazer o mesmo. A Síria foi um deles. Na Síria, a guerra civil mesmo começou em 2011, quando um grupo de adolescentes em Dara, no sul da Síria, pichou frases com crítica ao governo e eles foram presos. A partir daí, a população ficou muito indignada. E eles fizeram o quê? Eles foram para a rua e começaram a protestar contra as repressões do governo do presidente Bashar al-Assad. Eles estavam pedindo por liberdade de expressão, democracia e justiça social. A galera estava muito bolada com tudo que estava acontecendo e eles começaram a pegar em armas. No início era só para se defender, mas aí você já viu, né? Eles começaram a usar as armas para expulsar as forças de segurança do governo que estavam em determinadas regiões. Não acabou por aí, né? Porque ainda existe o Estado Islâmico. Então o ISIS aproveitou da guerra que estava ocorrendo na Síria e que a população estava lutando contra o governo. Enquanto isso, eles dominaram diversos territórios na fronteira entre a Síria e o Iraque. Até aí, a gente já tem três grupos: o governo, a oposição do governo e o ISIS. Todos inimigos um dos outros. Mas acabou por aí? Claro que não! Porque tem o quê? Tem os Estados Unidos. O ISIS estava ganhando muito espaço, dominando muitos territórios na Síria e perto da Síria. Os Estados Unidos promoveram uma série de ataques aéreos para enfraquecer o ISIS. Mas eles não fizeram isso porque eles são bonzinhos e eles querem acabar com o Estado Islâmico. Eles fizeram isso porque caso o Estado Islâmico chegasse nos territórios em que a oposição do governo estivesse, a oposição do governo ia ser enfraquecida. E os Estados Unidos não querem enfraquecer a oposição do governo. E aí em 2015, a Rússia percebeu que estava rolando uma festinha ali e que ela não tinha sido convidada. E assim como os Estados Unidos, ela resolveu se meter. Então a Rússia fez o mesmo contra os terroristas do ISIS na Síria. Mas detalhe, a Rússia é o governo que vende armas para a Síria. Aí você já viu, né? Então você já viu a confusão. A gente tem um presidente ditador que é apoiado pela Rússia, mas que não é apoiado pelos Estados Unidos. Mas esse governo, que é apoiado pela Rússia, mas não é apoiado pelos Estados Unidos, ainda luta contra uma população que quer a queda deles. Mas não tem só isso aí. No meio de tudo isso, ainda tem o Estado Islâmico. O Estado Islâmico só quer plantar discórdia e promove ataques contra todos os lados. O lado dos Estados Unidos, o lado da Rússia, o lado da Síria e o lado da oposição da Síria. Mas ao mesmo tempo em que os Estados Unidos não apoia a Síria, a Rússia apoia a Síria, esses três países querem destruir o Estado Islâmico, mas parece que eles não conseguem entrar em um acordo. O presidente Bashar al-Assad está no comando do país desde 2000. Ele já está no governo faz 17 anos. E sabe quem mandava no país antes dele? O seu pai. Na Síria, apenas 13% da população é xiita, enquanto a oposição é feita majoritariamente pelos sunitas. Os sunitas são chamados de rebeldes moderados, já que eles não são adeptos ao radicalismo islâmico. Mas não acabou por aí. Aliás, de toda essa confusão que a gente já falou aqui, a gente ainda tem os curdos. Os curdos são uma nação que não tem um terreno, então eles reivindicam o país. Acontece que os curdos estão sendo muito úteis para o presidente Bashar al-Assad, já que eles se opõem à oposição do governo e também se opõem ao Estado Islâmico. Você está vendo como é complicado, né? Aliás, eles não conseguirem chegar num consenso, nem os maiores especialistas conseguem dar uma solução para os conflitos que acontecem no Oriente Médio e na Síria. Mas para você que quiser entender um pouco mais sobre o assunto, você pode acessar minha matéria, o link vai estar aqui embaixo. Lá vão ter podcasts, vão ter imagens e vão ter entrevistas em que você pode entender um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigado e até a próxima!